Olá! A espionagem norte-americana monitorou reuniões das 20 principais economias emergentes que formam o G20. Quem revela é o ministro da Defesa, Celso Amorim, convidado especial do Diplomacia Entrevista. Isso tira a credibilidade de qualquer negociação. E você vai ver mais. Prejuízo astronômico. 10 anos depois do acidente, Base Espacial de Alcântara ainda não conseguiu lançar o satélite brasileiro. A gente não detém tecnologia para a construção de satélites. Los Hermanos. Brasil diz não temer a Aliança do Pacífico e mantém as apostas no Mercosul. Tem que ser um acordo bom. Não adianta apenas ser numérico. O Brasil fez 10 acordos, 10 maus acordos. No Arte e Diplomacia, a exposição fotográfica Mulher Angolana. E nas colunas culturais, a análise do filme australiano Gerações Perdidas, sobre o genocídio dos aborígenes. E a ópera Olga, que trata do amor entre a revolucionária alemã e o líder comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes. Ao longo do programa, você confere um ensaio sobre a Austrália no olhar fotográfico de Graça Morim e Chico Santana. A eleição de um novo presidente no Paraguai não foi o suficiente para apaziguar os ânimos no Mercosul. O presidente eleito, Horácio Cartes, rejeitou reintegrar ao bloco, sob a alegação de que a presença da Venezuela contraria tratados internacionais. Enquanto o Mercosul enfrenta seus obstáculos, Peru, Chile, Colômbia e México avançam com a Aliança do Pacífico. O tema é alvo de preocupação da Comissão de Relações Exteriores, que recebeu o chanceler Antônio Patriota. Enquanto as trocas comerciais entre os membros do Mercosul cresceram 20% desde a crise de 2008, a expansão do comércio internacional foi de 13%. O dado reflete que, ao contrário do que dizem os críticos, o bloco sul-americano vai bem. É o que garantiu o ministro das Relações Exteriores durante a audiência pública no Senado. Avanços reais e concretos têm suscitado a aproximação dos demais países da América do Sul, seja por via da adesão formal, caso da Venezuela e agora também da Bolívia, e com os demais membros da América do Sul participando, como eu disse, dessa rede de acordos de livre comércio, Guiana e Suriname agora também manifestando interesse em transformarem-se em estados associados. Antônio Patriota disse ainda que a Aliança do Pacífico, bloco que reúne Chile, Colômbia, México e Peru, não preocupa o Brasil. Afinal, o país já tem acordos comerciais com 3 das 4 nações da aliança, semelhantes aos que os membros do grupo têm entre si. O que a Aliança do Pacífico representa, por além de um projeto de coordenação política, que eu acho que não deixa de ser importante, é uma embalagem nova numa situação já existente. O ministro admitiu que há dificuldades para fechar um acordo comercial com a União Europeia, em negociação há uma década. No entanto, ele argumentou que a demora é para garantir condições boas para os dois lados. O caso do Chile é bem eloquente. O déficit com os Estados Unidos, depois da assinatura do acordo, passou de 700 milhões para 4 bilhões em 2008. Tem que ser um acordo bom. Não adianta apenas ser numérico. O Brasil fez 10 acordos, 10 maus acordos. As manifestações que vêm ocorrendo no Brasil e em outros países colocam em xeque o futuro das democracias. Seria o Egito um exemplo onde o regime democrático não resistiu às pressões das forças políticas e religiosas? E na América Latina, a jovem democracia corre perigo? As novas tecnologias de comunicação foram fundamentais para a mobilização popular que culminou na Primavera Árabe. Iniciada na Tunísia, em 2010, provocou mudanças de regimes no Egito e na Líbia. As redes sociais também têm sido bastante ativas na América Latina. No Brasil, a proposta de plebiscito que chegou ao Congresso brasileiro demonstra que os efeitos da mobilização social no país são fortes. Pelo jeito, a influência das novas tecnologias de comunicação veio para ficar. As instituições precisam ser mantidas, que são a garantia
da própria liberdade, da justiça, da equidade. Isso se dá dentro de um procedimento formal, legal. Agora, a discussão sobre esses marcos legais e institucionais, eles são feitos de maneira aberta com as novas tecnologias. Ainda hoje, o norte da África continua instável. No Egito, os militares voltaram ao poder depois de um golpe que levou milhões às ruas do Cairo. Aqui na América Latina, a consolidação democrática, conquistada com muitas lutas após décadas de ditadura, preocupa os especialistas. A transparência, descentralizar o poder, trazer o cidadão junto para ajudar, com eles ajudando a tomar decisão, isso fortalece todo o processo democrático. Programas de transferência de renda, como Bolsa Família, são um avanço. Mas para fortalecer seus sistemas democráticos, países como o Brasil precisam avançar em uma agenda social e política mais inclusiva. A possibilidade de resolver os pedidos das massas, quando, por exemplo, pleiteiam que não haja aumento do transporte público, a possibilidade de dar à população maiores condições de saúde, de educação, de habitação, tudo isto fará com que o Estado, ainda que não seja pautado pelas massas, ele deverá escolher em um certo momento. Os últimos 30 anos foram fundamentais para a redemocratização de países latino-americanos. Mas ainda hoje, algumas nações ainda lutam para fortalecer suas instituições democráticas. Nós temos que nos esforçar para diminuir essa tremenda desigualdade que tem consequências tão nefastas do ponto de vista político, do ponto de vista do funcionamento das instituições, do ponto de vista da economia. Para este pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Brasil não conseguiu superar o domínio de grandes grupos econômicos e políticos. Este seria um dos maiores desafios a superar pelas novas ondas de mobilização. O Estado brasileiro hoje continua, apesar de todos os esforços, todos os avanços do governo Lula e Dilma, favorecendo em grande medida dos ricos, em particular no sistema da dívida. Esse tem que ser enfrentado, mas ele depende de uma alteração também da correlação de forças políticas e, nesse sentido, a mobilização dos movimentos sociais para a gente avançar rumo a uma cidadania social universalista e mais inclusiva é fundamental. Para fortalecer a participação popular, países europeus têm experimentado novas formas de representação democrática. Uma delas é garantir um canal decisório direto entre eleitores e representantes políticos. Até a elaboração de leis pode trazer os eleitores para mais perto do processo legislativo. Uma série de inovações democráticas ocorrendo em vários países do mundo, sempre com a utilização da tecnologia de informação e comunicação, no sentido de democratizar algumas instituições políticas. Ao contrário do sistema brasileiro, por exemplo, onde os parlamentares têm autonomia de decisão, nesses sistemas, desses partidos, o comportamento parlamentar é, então, decidido por esses correligionários por meio de uma plataforma digital, por meio da internet, redes sociais. Projeto Aeroespacial Brasileiro. 10 anos se passaram desde o acidente que destruiu a base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. O país teve que adiar seus projetos de autonomia e lançamento de satélites. Agora, após a visita ao Brasil do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um acordo bilateral na área da tecnologia espacial foi desengavetado na Câmara dos Deputados. Assinado na era FHC, o acordo é visto como nocivo à soberania brasileira nesse setor. O projeto espacial brasileiro é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Olhando do alto, é difícil perceber as marcas deixadas após o acidente. Em agosto de 2003, uma explosão no centro de lançamento de Alcântara resultou na morte de 21 pessoas, entre oficiais, técnicos e cientistas altamente especializados. O acidente aconteceu poucos dias antes do lançamento do veículo lançador de satélites, o VLS-1. Ingrata surpresa para quem aguardava o sucesso da missão espacial. A base aérea de Alcântara, ela fica em frente à ilha de São Luís. E naturalmente que nós vimos aquela fumaça com muito branca e ao mesmo tempo com uma configuração que não era de uma nuvem comum. O que eu vi foi que todos os brasileiros viram, quer dizer, com uma profunda consternação
e frustração mesmo, por mais essa tentativa que não obtivemos êxito de o Brasil se situar na corrida espacial também como um país que desenvolve tecnologia nesse setor. Na época, parlamentares chegaram a criar uma comissão para investigar as causas do acidente. Concluíram que houve superaquecimento em uma das estações e a hipótese de sabotagem foi para a gaveta. Concordamos com a conclusão da época que não tivesse havido sabotamento, e sim problemas mesmo por falta de recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos. A corrida espacial não é brincadeira. Já faz 10 anos desde o acidente na base de Alcântara, que ainda traz prejuízos ao programa espacial brasileiro. Uma missão semelhante, marcada para acontecer este ano, para testar o novo veículo lançador de satélites, está atrasada e sem data certa para acontecer. Um grande país como o Brasil, ele não pode viver de aluguel de satélites. Ele precisa desenvolver e tem condições de desenvolver. O ciclone pode colocar o Brasil num restrito mercado mundial de lançamento de satélites. Com ele, o país pode contar com avanços na agricultura, segurança, transportes, radiodifusão, internet e telefonia. O Brasil possui 9 satélites, mas todos foram fabricados e lançados por outros países. Apesar da base ter aí seus 30 anos, né, nós ainda não temos não tivemos grandes saltos nessa área estratégica. A construção do satélite, o lançamento do satélite, é que são adquiridos de empresas que estão fora do país, porque o Brasil não detém hoje, tá? É o grande desejo realmente, mas a gente não detém tecnologia para a construção de satélites. Então, a Ucrânia foi escolhida neste cenário de um país de um bom perfil para cooperação. O INPE, ele tem projetos e constrói satélites pequenos para servir para fins de meteorologia, mas não são lançados também do Brasil. A gente não tem um lançador ainda, tá? Toda a perspectiva de compra, né, e de cooperação na área aeroespacial hoje para o Brasil envolve transferência de tecnologia. E é o que se espera de acordos como esse feito com a Ucrânia, né? De Alcântara vão sair os principais projetos espaciais. A base está localizada no Maranhão, em local privilegiado para este tipo de missão. Estar mais perto da linha do Equador significa reduzir gastos em até 30%. Até 2022, estão previstos investimentos de 9 bilhões de reais. A menor parte, cerca de 3 bilhões, viriam de parcerias com outros países. O Brasil já desenvolve projetos no setor aeroespacial com China, Rússia, Ucrânia e Argentina. Mas a Agência Espacial Brasileira vê com bons olhos uma parceria com os franceses. E eu estou encontrando, junto com os franceses, elementos próprios para complementaridade. Aquilo que os franceses não puderem fazer, nós vamos fazer, e aquilo que a gente não puder fazer, os franceses vão fazer lá em Kourou. Na Câmara dos Deputados, um acordo internacional com os Estados Unidos aguarda aprovação desde 2001. A tramitação está parada, pois a parceria é tida como polêmica. Ela permite aos norte-americanos o uso de Alcântara para o lançamento de foguetes e satélites. Seria uma espécie de concessão de parte da área da base, onde os americanos teriam total soberania. Até alguns defendem uma certa parceria com os Estados Unidos. Agora, há um nível aí de condicionantes que deveriam ser atendidas, né? Assinado no governo Fernando Henrique Cardoso, o acordo ficou na gaveta da Câmara desde então. Este ano, após a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Brasil, ele ressurgiu no plenário, mas foi retirado da pauta rapidinho. Esse é o momento de ou rejeitar definitivamente esse acordo ou fazer com que o governo brasileiro retire definitivamente, porque é um atentado à soberania brasileira. Eu mandei fazer uma análise aqui na defesa do ponto de vista da defesa, se aquilo afetava algum dos nossos programas, se tinha... E a observação geral é de que não, que pode ser feito. Não é admissível, por exemplo, que todos os equipamentos que venham ser objeto de lançamento circulem em caixas fechadas
sem que o governo brasileiro, através de suas autoridades, possa vistoriar e tomar conhecimento do que está sendo transitado em território brasileiro. Eu entendo que aquelas cláusulas que eram, digamos assim, que causavam maior reação, foram reformuladas. Vamos ver o que agora o Congresso julga. Nada, muito menos 30 milhões de dólares justifica a perda de soberania sobre o território. Nada. A questão de desenvolvimento da base de Alcântara vai além de parcerias de sucesso. O Brasil também enfrenta problemas internos e o principal deles é o remanejamento das populações nativas de pescadores e comunidades de quilombolas. Não há desenvolvimento tecnológico que justifique usurpar direitos de comunidades tradicionais. É preciso haver esse diálogo, né? Na próxima edição do Diplomacia, você acompanha a vida dos quilombolas e pescadores de Alcântara, região cobiçada internacionalmente para desenvolvimento de programas espaciais. Os grampos da espionagem norte-americana alcançaram até as reuniões do G20, grupo das 20 potências emergentes. Você confere a seguir no Diplomacia Entrevista.